Você já se perguntou o que são demônios? Provavelmente muitos de vocês, com certeza a grande maioria, entende que demônio é especificamente uma imagem já definida. A palavra demônio vem da raiz grega daimonium. No dicionário, Aurélio registra a palavra demônio como sendo sinônimo gênio ou representação do mal, espírito maligno, espírito das trevas, Lúcifer, Satanás, diabo. Tudo isso define a palavra demônio. E vem a pergunta em consequência disso: demônios foram criados por Deus para serem maus? Demônios habitam o inferno? Será que existe inferno? Estão destinados em viver ali no inferno eternamente? Esclarece-nos o Espiritismo que milhões de desencarnados permanecem imantados à crosta da terra, impedindo o progresso mental das criaturas. Esses milhões, entende-se hoje que está na faixa de provavelmente próximo dos 30 bilhões de desencarnados que permanecem ligados à crosta terrena. Preferem a discórdia e a malícia e agem como autênticos demônios soltos. Quando podem e quando encontram uma atmosfera favorável, jogam as criaturas encarnadas umas contra as outras, destilando venenos cruéis, absurdos. Meus amigos, perante a doutrina espírita, nem anjos e nem demônios são entidades distintas, separadas, que competem. Sabemos que Deus criou os espíritos iguais e todos partiram do mesmo ponto, da ignorância, da animalidade, desse ponto irracional. Unidos aos corpos materiais, estes seres constituem as humanidades que povoam a Terra e outras esferas habitadas. Quando libertos do corpos materiais, esses seres constituem o mundo espiritual. Esses espíritos povoam os espaços siderais que estão em volta de todos nós. Deus criou os espíritos com o nobre propósito de se aperfeiçoarem, tendo por objetivo a perfeição e, em consequência, a felicidade que decorre da perfeição. Meus amigos, Deus não deu de início aos nossos espíritos a perfeição e por isso temos que obtê-la, conquistá-la com os nossos próprios esforços. Caso contrário, não teríamos nenhum mérito. Então depende de cada um, não é? Desde o momento da sua criação, os espíritos devem progredir, quer como encarnados, quer como no estado espiritual desencarnados. Atingindo o ápice da evolução moral, os espíritos tornarão-se puros quando são denominados anjos. O termo demônio e o termo anjo são muito utilizados nos evangelhos, no Antigo Testamento. São termos muito populares. Assim, a partir do embrião do ser inteligente até atingir o anjo, espírito puro, há uma cadeia em que cada um
dos elos assinala um grau de progresso, um grau de nível evolutivo. Assim sendo, podemos concluir que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição que se acham alocados. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, existe bondade e existe maldade. Isso tudo em decorrência principalmente da falta de conhecimento, da ignorância, do entendimento da razão da vida. Só quando o espírito atinge o ápice dessa escala imensa é que ele se torna puro, se torna bom e, obviamente, sábio. Nas bases inferiores dessa cadeia destacam ainda os espíritos profundamente propensos ao mal, que se comprazem com esse mal. São espíritos extremamente ainda inferiores no processo evolutivo. Esses espíritos ainda submersos nos calabouços das trevas, divertem-se em perturbar aqueles que com eles tenham afinidade. É preciso, diante de mal, entender que para que tenha uma influência do espírito inferior e atrasado, tem que ter afinidade, sintonia pelo processo mental, pelo processo vibratório. Esses espíritos, podemos dizer malignos, também são denominados pelo vulgo como sendo os demônios. Tais espíritos, que são classificados como demônios, não constituem uma criação distinta, separada. Não foi criado separadamente de nós. Pois nós sabemos que os espíritos foram criados todos iguais. Caso contrário, onde estaria a justiça divina? Deus não criaria um bom e um ruim para se confrontar, para se debater, para disputar, para ter concorrência. Deus não seria isso. Onde está a justiça divina? Esses espíritos que nós dizemos malignos, infelizmente tropeçam e caíram e ainda não se levantaram. Mas com certeza se levantarão um dia. Mas não estão marcados pela fatalidade eterna de serem sempre, eternamente maus, de serem sempre demônios. Por quê? Poderão alcançar a sua própria regeneração através dos longos processos reencarnatórios. Após o corpo se decompor, eles reencarnarão. Também esses espíritos contam com os nossos trabalhos que visam esclarecê-los e encaminhá-los aos planos mais elevados, pelo processo de esclarecimento, de elucidação das dúvidas. Então, meus amigos, o que o vulgo, o comum, designa por demônios, perante a doutrina espírita, são considerados espíritos imperfeitos, susceptíveis de regeneração, simplesmente ignorantes. Em nossos dias ainda encontramos espíritos endurecidos, recalcitrantes, maus, apáticos, obstinados em não nos ouvir e a permanecerem nas trevas, nas classes inferiores. Esses espíritos sofrem as consequências dessa atitude e o hábito do mal lhes dificulta a regeneração. Entretanto, haverá de chegar um dia no futuro em que esses espíritos venham sentir fundamente a fadiga dessa vida penosa e das respectivas consequências. Então, arrependidos, em longos processos reencarnatórios, haverão de batalhar aplicando a razão com resiliência até que possam alcançar os planos mais altos na escala evolutiva. Meus amigos, a lei de Deus é a eterna lei do progresso. Assim, os espíritos puros que hoje nos ajudam
como sendo nossos anjos, né, escalaram com os próprios méritos a imensa escala da perfeição. Também os espíritos ainda impuros, que se comprazem com o mal, haverão de ser guindados para os degraus superiores através das provas e das expiações. Deixarão de ser demônios e passarão a integrar as esferas mais saturadas de luz. Nestas circunstâncias, perante nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, não há anjo e nem demônios, mas sim espíritos puros e espíritos impuros. Todos diante de nós, uma imensa escala, e ainda nos encontraremos nos primeiros degraus. Com certeza avançaremos. Procuremos, pois, então, através do nosso trabalho na seara do bem, através dos nossos esforços de autoaprimoramento, arregimentar as forças necessárias para subirmos um pouco mais até atingir a plenitude do ser. Um abraço a todos.